Gostaria de registrar hoje o importante passo dado pelo governo federal na atenção às demandas e proposta do campo e na preocupação com os aprimoramentos necessários para o fortalecimento da agricultura familiar. Refiro-me ao lançamento ontem pela manhã no Palácio do Planalto, pela presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, do Plano Safra da Agricultura Familiar para 2012 e 2013, realizado em cerimônia com a presença de ministros, governadores, parlamentares e autoridades do governo. Eu pude estar presente com o governador do Acre, Tião Viana, e acompanhamos com muita felicidade a atenção que o governo federal está dando à produção agrícola, principalmente para o pequeno produtor e para a agricultura familiar. Sabemos o quanto a agricultura familiar é importante para o desenvolvimento do país. Trata-se de um setor produtivo responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros e constitui-se, ao mesmo tempo, como uma alavanca de peso para a geração de emprego e renda no meio rural. No Brasil, a agricultura familiar conta com mais de 4.300.000 unidades produtivas, o que significa 84% do número de estabelecimentos rurais do país. É um segmento produtivo importante, que responde por 10% do Produto Interno Bruto, nosso PIB, e 38% do valor bruto da produção agropecuária e 74% da ocupação de pessoal no meio rural. Isso significa mais de 12.300.000 pessoas diretamente envolvidas na produção rural e sendo mão de obra que gera produção e gera riqueza para o Brasil. No Acre, segundo o Censo Agropecuário de 2006, o IBGE, o número de estabelecimento da agricultura familiar chegava à época 25.187 propriedades, o que correspondia a 85% dos imóveis rurais do Estado. São imóveis que ocupam 43% da área total e são responsáveis por 83% do pessoal ocupado no meio rural, além de 69% do valor bruto da produção agropecuária do Estado. No Acre, a agricultura familiar responde por 89% da produção de mandioca, que é a nossa macaxeira, 82% do feijão, 81% do arroz em casca e também para a produção de suínos e 79% da produção de café. Estamos falando de uma parcela significativa da população e da produção agrícola do Estado. O Plano Safra da Agricultura Familiar para 2012 e 2013, anunciado ontem pela presidenta Dilma, trouxe boas notícias para pequenos produtores de todos os estados brasileiros. O texto estabelece que o valor total para a implementação das medidas para a agricultura familiar na safra 2012 e 2013 será de 22,3 bilhões para crédito, seguro, assistência técnica e extensão rural e garantia de preços para a comercialização. Serão 18 bilhões apenas para financiar a safra atual. Outros 4,3 bilhões estão previstos para programas de assistência técnica e aquisição de alimentos. A presidenta Dilma destacou que o programa prevê recursos a um custo mais baixo do que na safra anterior. Ao apresentar esse plano, o governo trabalha para reforçar e consolidar as conquistas e ampliar os avanços. Foi aumentado o limite de financiamento para todas as linhas de custeio, investimento e comercialização. Em todas as modalidades, a taxa de juros, que estava em torno de 4,5% ao ano, será menor ou igual a 4% ao ano.
Além disso, uma nova modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos vai permitir que estados e municípios possam comprar produtos da agricultura familiar com seus próprios recursos. Cada unidade de agricultores familiares poderá vender até R$ 8.000 a mais por ano para o programa. Os produtos poderão ser adquiridos pelos governos municipal, estadual e também federal. Esses produtos poderão ser destinados a hospitais, restaurantes universitários e a unidades prisionais, além de também contribuir para a alimentação escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar será ampliado de R$ 9.000 para R$ 20.000 ao ano por cada unidade produtiva, por cada produtor. Nossa presidenta Dilma, por entender que o cuidado com assistência técnica e com a armazenagem são ações fundamentais para o fortalecimento da produção familiar, decidiu pela criação de um órgão específico para assistência técnica e extensão rural e também pela implementação de uma política nacional de armazenagem e irrigação, com o envolvimento direto de vários ministérios. Além disso, vários números e vários limites foram revistos e melhorados no novo plano Safra da Agricultura Familiar para 2012 e 2013. A ampliação da renda bruta anual para acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, passou de 110 mil para 160 mil. Com isso, um número maior de agricultores terá acesso a financiamentos. O limite do financiamento de custeio do crédito do PRONAF passou de 50 mil para 80 mil reais. Já o limite de financiamento para investimento das cooperativas saiu de 10 milhões para 30 milhões e o investimento para financiar agroindústrias familiares subiu de 50 mil para 130 mil. Aumentou ainda a cobertura da renda do seguro da agricultura familiar de R$ 3.500 para R$ 7.000. A intenção é aumentar a produção sustentável de alimentos, além de proteger a renda do agricultor. Em caso de sinistro por problemas causados pelo clima, por exemplo, além de quitar a operação de crédito, o seguro vai garantir renda para que o agricultor tenha condições de chegar à próxima oportunidade de plantio. O programa de garantia de preços é essencial para garantir mais segurança diante de riscos e desastres naturais, de oscilações de preços da produção e das flutuações do mercado. Ao lado disso, o crédito com juros baixos para custeio e investimento dá a garantia para o pequeno produtor familiar produzir sem temer inseguranças. Outra novidade importante são as ações de sustentabilidade na agricultura familiar. O objetivo é ter cada vez mais uma produção de alta qualidade. As novas contratações de assistência técnica e extensão rural vão exigir um conjunto de orientações específicas para melhorar a gestão ambiental da propriedade e diminuir o uso de agrotóxicos. Como afirmou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, a meta é colocar a assistência técnica na rota da sustentabilidade. O objetivo é tornar esse setor mais robusto e mais competitivo para permitir aos agricultores familiares meios para uma produção segura e para o seu crescimento pessoal. E vale a pena ressaltar que, nesse momento, o ministro Pepe Vargas fez uma espécie de chamamento aos demais ministros para um trabalho coordenado, absolutamente sincronizado dos ministérios de maneira transversal para que haja maior produção,
para que haja maior atenção à elevação da tecnologia, com facilidade de crédito para os produtores na aquisição de máquinas e implementos agrícolas, e, ao mesmo tempo, assumindo com o Ministério do Meio Ambiente o compromisso de contribuir para que essa produção seja cada vez mais sustentável, ou seja, produzir mais de maneira sustentável, de forma que não haja maior pressão sobre as florestas e que sejam melhor aproveitadas as áreas já degradadas, que podem ser mecanizadas e, dessa forma, fazer aumentar a produção. Para o Acre, o montante previsto do PRONAF é de R$ 85 milhões. A previsão do número de contratos para o Estado é de 5 mil e o valor estimado do PRONAF de contratação para operações de custeio é de 45 milhões. Já a contratação para operações do investimento tem projeções de 40 milhões. Para a região norte, a previsão é de R$ 1.385 milhões, com 88 mil contratos. Serão 711 milhões em operações de custeio e 674 milhões de reais destinados aos investimentos. As ações anunciadas ontem, senhor presidente, pelo governo federal para a agricultura familiar, representa um grande passo para um desenvolvimento qualitativo dos pequenos produtores brasileiros, na medida em que fortalecem políticas públicas voltadas para a juventude do meio rural e estimulam a melhoria das atividades, evitando perdas por adversidades climáticas e incentivando a organização econômica dos agricultores. E, nesse aspecto, eu faço uma ressalva especial. Teve a apresentação de um jovem líder de um segmento dos setores produtivos que estava lá e foi oportunizada a ele fazer uma fala em relação a esses programas todos. E foi muito interessante a maneira de como ele se dirigiu ao ministro da Educação para dizer que o objetivo do jovem trabalhador rural hoje é permanecer no campo, mas para isso ele precisa que lhe sejam garantidas as condições, principalmente as condições tecnológicas e o acesso ao ensino de qualidade, as oportunidades que são garantidas nos centros urbanos precisam chegar aos meios rurais para que um jovem do meio rural possa também fazer a faculdade, possa ter acesso à internet de banda larga e assim acompanhar toda a riqueza cultural disponibilizada na grande rede e, dessa maneira, também melhorar a capacidade produtiva, porque quanto mais a ciência estiver a serviço não só da academia, mas daqueles que produzem, melhor será a capacidade produtiva também no campo. E vale ressaltar que, dentro do esforço feito pelo governo federal no sentido de facilitar as linhas de créditos para permitir que os pequenos produtores, os agricultores familiares possam fazer os seus planos de aquisição de equipamento para melhorar a sua capacidade produtiva, o governo do Acre está absolutamente sintonizado com isso. No início do mês de maio, aliás, no final do mês de maio, foi anunciado no estado do Acre a aquisição de 364 máquinas e implementos agrícolas distribuídas para todos os municípios do estado, no sentido de potencializar a produção agrícola, ajudar na construção de açudes, ajudar na mecanização de áreas degradadas, tudo isso para dotar o Acre de uma capacidade produtiva que ele ainda não tem, mas certamente com o incentivo que está sendo dado pelo governador Tião Viana, essa possibilidade ela vai estar cada dia mais ao alcance do agricultor. E vale a pena ressaltar que toda essa preocupação com a mecanização está absolutamente sintonizada com a preocupação ambiental, porque se não tem mecanização agrícola, o agricultor tende a fazer a expansão na floresta, porque terra nova, floresta, quando recém-desmatada, ela tem uma produtividade maior, depois é que tem um cansaço da terra. Então,
o grande objetivo do governo do Acre é trabalhar com as áreas degradadas, dos cerca de 15 milhões de hectares que o Acre possui. 87% ainda estão com cobertura florestal, mas já temos 2% da floresta que foram convertidos, e desses 2% que passam de 3 milhões de hectares, pelo menos a metade são áreas que precisam ser trabalhadas, mecanizadas, recuperadas para a produção. E exatamente nesse sentido é que o governador Tião Viana está focando esse trabalho de mecanização, esse esforço para a mecanização, justamente para aumentar a produção sem pressão à floresta e fazendo com que a preocupação com a sustentabilidade esteja no centro. O objetivo é aumentar a produção, melhorar a renda, melhorar a cadeia alimentar. Isso tem uma contribuição muito grande do programa de piscicultura que o governo do Estado do Acre está levando adiante. Inclusive, ontem mesmo, à noite, tivemos uma audiência com o ministro da Pesca e Aquicultura, o ministro Marcelo Crivella, que está muito sensibilizado com o programa de piscicultura do Acre, inclusive já liberou uma emenda para aquisição de equipamentos e para horas de trator para a feitura de novos açudes. Então, há uma preocupação de fazer com que o consórcio de atividades com a piscicultura, a suinocultura, a criação de pequenos animais e aves, como a indústria de processamento de aves de Brasileia, que está permitindo também uma nova economia, um implemento importante de renda a todos os produtores que têm aderido a essas atividades. Então, a soma dessas atividades, que envolve suinocultura, a produção de aves e a produção de outros produtos agrícolas, principalmente com a mecanização, é que vai poder gerar uma melhor renda para esse homem do campo, para essa agricultura familiar ser fortalecida e, de certa forma, convencer e dar garantia para essas famílias de que o melhor para essas famílias é que elas permaneçam no campo e produtivas, uma vez que as periferias da cidade já estão completamente abarrotadas de pessoas que, às vezes, por falta de assistência, saem do campo, vão para a periferia da cidade, não estão habilitadas para a vida na cidade e acabam se transformando em bolsões de miséria que tantos problemas causam e acabam só gerando estatísticas sociais negativas. Então, por isso, essa preocupação com a agricultura familiar, com o apoio à pequena produção, que deve estar presente em todos os governos, teve ontem esse anúncio que eu considero da maior importância pela presidenta Dilma Rousseff. Por isso eu faço esse pronunciamento reconhecendo, por todo esse conjunto de esforços do governo federal e também do governo do Estado do Acre, temos confiança de que a produção rural terá um salto de qualidade e continuará contribuindo ainda mais para a elevação da renda familiar e, principalmente, para diminuir a miséria e a fome no Brasil e no mundo. Porque se tem uma maneira da gente fazer com que a intenção da presidenta Dilma se torne uma realidade no sentido de erradicar a pobreza e acabar com a miséria e a fome, é a gente criar as condições para maior produção agrícola com sustentabilidade no Brasil. E ontem a presidenta Dilma marcou um gol de placa ao ter anunciado todos esses investimentos de fortalecimento da agricultura familiar com o plano Safra para a agricultura familiar para esse ano de 2012 e 2013. E vamos torcer para que as condições sejam favoráveis e que as intenções todas postas no papel e anunciadas sejam levadas à prática e que a gente tenha um salto de produtividade nessas próximas 2 safras. E que Deus abençoe os produtores brasileiros para continuarem animados e produzindo e que a gente continue dando essa contribuição que o Brasil dá para a produção de alimentos, tanto para atender a nossa necessidade
necessidade interna, quanto para ajudar aos demais que precisam também dos alimentos produzidos aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.